opcionais, itens, acessórios raríssimos que pouca gente viu nos carros nacionais. Tem mais e eu vou mostrar pra você. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Eu estive lá no encontro no EBA de Águas de Lindóia, o 9º evento, né? O encontro já é mais antigo na verdade, mas essa organização atual é o 9º evento. Eu estive lá, agradeço encontrei vários amigos do canal PL lá. Uma recepção muito boa, né? O pessoal também do circuito de leilões, estivemos lá fazendo a gravação dos mais de 110 carros que estavam disponíveis lá para serem arrematados. Um abraço meu amigo Felipe Bitu, o Renan da Garage 84, o Lucas Souza da Yellow Plate Assessoria. E olha só, por falar no Renan da Garage 84, fornece a você a placa preta de coleção que valoriza sem dúvida nenhuma o seu veículo antigo, né? O nosso Gol Pantera Negra 1000, seu carro, não perca mais tempo e entre em contato com ele através do telefone que está aparecendo na sua tela. Eles entregam um certificado em 20, mesmo assim com parceiros credenciados. Muito obrigado a todos que nos encontraram lá no 9º encontro de autos antigos de Águas de item raro aqui. Inclusive o nosso amigo lá do canal Quinta Marcha está... Teve sim, teto solar original no Ford Del Rey, mas é um item muito raro, né? Um item que é tão raro que muitas pessoas nem sabem que ele existiu. Ford Del Rey com teto solar. O Del Rey era um carro muito caro, viu pessoal? Muito caro. A Ford, olha, com motores grandes, motores V8 ou 6 cilindros, as sucessivas crises do petróleo forçaram a indústria a mudar de direção. Não só no Brasil, como em todo o mundo, os carros na década de 80 passaram a ser menores e o teto solar era um opcional. Só que o Del Rey era muito caro, né? Então um Del Rey com teto solar acabou se tornando raro, porque quem comprava um Del Rey não ligava para isso. É a única... Um Del Rey, um cara mais conservador, não ligava para o teto solar. Por essa razão, pouquíssimas unidades saíram, eu nunca vi inclusive, a não ser aquele modelo do próprio comercial, né? Fora esse, não vi outro não. Vamos seguir falando aqui nos tetos solares da época. Volkswagen Santana teve teto solar, o pessoal está mais familiarizado com o teto solar de lata, que foi introduzido a partir da linha 88 no Volkswagen Santana e perdurou até o começo dos anos 2000, mas na verdade, naquela época já havia o opcional de teto solar, muito raro, e o curioso é que ele era de vidro, ao contrário do teto solar que foi oferecido em 88, ele era de vidro. Foi oferecido de 84 até 1987. Ele já é raro também, mas você encontra alguma coisa. Agora o teto solar de vidro do Santana, porque esse item foi oferecido para os dois computador de bordo, né? E no caso do Uno e do Premium, ele tomava todo o lado direito do painel de instrumentos e ele trazia várias informações, já era bem completo por ser o primeiro. Quando ele não tem esses dois itens, ele tem o computador de sensores ali instalados também no motor, até autonomia ele já dava naquele tempo. Então você abria a mão do contagiro que podia ter ali, porque não cabia tudo junto. Mas é um item que foi pouco pedido, até porque as pessoas não entendiam direito o que era aquilo e quando entendiam, julgavam que não era tão necessário. E por essa razão, acabou saindo pouco, né? Nunca houve painel digital para o Fiat Uno nesse período. Tem um painel digital para Uno, um painel satélite, mas é um painel que saiu na Itália, não é brasileiro. Algumas pessoas importam esse painel para cá, dá para instalar, sensacional, mas no Brasil nunca houve isso daí, né? Mas o computador de bordo da linha Uno e Premium, sem dúvida, é um item raro também. Você sabia que a Brasília, fabricada de 73 a 82, podia ter contagiros de fábrica? É isso mesmo, pessoal. Mas é engraçado porque até o relógio de horas já é uma coisa mais difícil, né? O relógio de horas, no caso ali, era um item opcional também e era caro, então as pessoas acabavam, na maioria das vezes, não pedindo esse item. Mas o catálogo de peças original Volkswagen, além do relógio de horas, trazia também o contagiros, né? Tanto desde os primeiros modelos, com aquele contagiros de 52 milímetros, que é aquele redondo, que tinha o mesmo tamanho do relógio, como também
No modelo 80, com aquele painel 2001, que ficou de 80 a 82, também havia o RPM para aquele painel. Na realidade, a Dacom também, você vê até alguns painéis, no caso da Brasília 80, anunciado como painel Dacom, que era um acessório vendido também por eles, que você podia colocar num carro que não tinha original de fábrica esse item. Mas o contagiro já era oferecido desde antes no próprio catálogo, mas era pouco pedido, muito raro você ver isso daí. Hoje existem pessoas que fazem uma reprodução desse instrumento e vendem no Mercado Livre, na internet, né? Isso falando especificamente do modelo do painel antigo, aquele de 52 milímetros. O contagiro da Brasília 80, ele já é mais raro, eu acredito que não estejam fazendo ainda reprodução desse instrumento, por isso que ele é raro. Quando você vê um usado anunciado, o valor é alto, porque é um item muito difícil de encontrar e ainda não estão reproduzindo, né? Mas ele também podia ser oferecido, e no caso do painel 2001, a partir de 80, tinha também o econômetro, que era parecido, quase a escala era basicamente igual ao econômetro usado no Gol a partir de 1980. Só que no contrário do Gol, que ele era na horizontal, o econômetro da Brasília ficava na vertical, né? Ficava em pé, digamos assim, mas a escala graduada, colorida, era a mesma. E tanto o econômetro quanto os contagiros na Brasília são raros, né? Os dois, e também entram aqui na nossa lista de itens raros que pouca gente viu. Vamos falar agora de aerofólio. Aerofólios que muitas vezes são acessórios vendidos à parte, mas que em alguns casos foram oferecidos como acessórios originais de catálogo. Como por exemplo o aerofólio para o Passat, que era uma novidade na linha 83, que substituía aquela frente com faróis retangulares pela nova frente com faróis duplos quadrados, né? E retangulares também, se você for analisar. E o aerofólio do Passat, ele foi um item que pouco tempo durou no mercado nacional. Ao chegar nas concessionárias, os revendedores e consumidores não aprovaram o acessório, que rapidamente deixou de ser oferecido. Avaliações da época criticaram o estilo pesado do item e, portanto, rapidamente passou a ser oferecido somente para versões específicas, como a exportada para a Nigéria. O Gol e o Voyage também tiveram aerofólios. Quando eu digo aerofólios, não tô falando de coisa grande, é tipo uma rabetinha, né? No caso do Voyage, do Gol, também na extremidade da tampa traseira, eu já vi um Gol refrigerado a ar com esse item, um item realmente difícil de ver. No Voyage também, né? E eram acessórios originais, mas que não fizeram sucesso naquele tempo. Os que foram feitos, muitos ficaram ali nos estoques das concessionárias e hoje são uma raridade total, e fica legal. Eu particularmente acho bonito, mas por alguma razão na época, tanto no Passat, Voyage e Gol, não teve uma grande adesão não. Olha só, vamos falar de Ford Corcel 2. Falamos no primeiro episódio dessa série, o lavador de farol do Corcel 2, né? Lavador de farol do Corcel 2, muita gente lembra, quando se fala em lavador de farol, nós lembramos do Santana CD, do Escort R3, mas o Corcel teve lavador de farol antes desses dois, foi o primeiro. Se você comparar nesses três, comparar com o Corcel e Santana, o Corcel foi o primeiro a ter e realmente é pouco lembrado. O Corcel 2 na linha 82 teve introduzido um opcional também muito raro, que era o ar-condicionado original de fábrica. Esse item você vê no catálogo do Ford Corcel na época e, de fato, pelo seu valor, acabava não sendo pedido. Se você for pensar bem, no próprio Del Rey, que era o acima dele, já era difícil você ver ar-condicionado nesses primeiros modelos. E no caso do Corcel, mais ainda. Corcel com ar-condicionado podia ser original de fábrica, mas a maioria não tinha não. Não tinha, porque na época o ar-condicionado não era tão valorizado como é hoje. E era muito caro também. Então, se você... Veja só, né? O Del Rey com ar-condicionado já é difícil. Então, o Corcel 2, então, mais ainda. Mas ele existiu e é muito raro também.
Vamos falar agora de um carro um pouco mais novo, não tão novo, mas mais novo do que os que eu estou falando, que é o banco elétrico do Palio. Olha só, esse banco elétrico aí do Palio era só, na verdade, por ajuste de altura, não era de profundidade, né? Ele era um opcional atrelado aos airbags laterais. Era um item exclusivo do Palio HLX e, no caso, a Palio Weekend e Siena HLX não tinham essa opção. Curiosamente, esse opcional do banco elétrico somente para o Palio. E o mais curioso é que ele era só de altura, não era de para frente e para trás, digamos o português claro. Mas o banco elétrico do Palio, como ele era um opcional atrelado aos airbags, acabou saindo pouco também. Se você lembra de algum item raro que pouca gente viu, eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários abaixo. Quem sabe esse item estará no próximo episódio da nossa série. Eu agradeço a todos e aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Tchau!